Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nós outra vez e hoje estaremos estudando aí o livro de Atos, o capítulo 5. Então, só para lembrarmos o que significa Atos dos Apóstolos, isso quer dizer que os apóstolos eles agiram, eles não ficaram sentados esperando algo. Então, eles colocaram em ação o propósito que Jesus deixou para eles, a missão que Jesus deixou para eles, né? Então o livro de Atos ele começa aí com a história de Ananias e Safira, esses dois casais aí que tinham uma propriedade, eles fizeram um acordo entre si e resolveram aí falar uma mentira. Então acompanha comigo aí a leitura, tá? Então dos versículos 1 até o versículo 4, lá diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como assentasse no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Vamos só entender um pouquinho esse pedaço aí, certo? Então, o que acontece? O terreno pertencia a Ananias, a esse casal, Ananias e Safira, e eles resolveram vender esse terreno. O problema é que eles chegaram mentindo. Então, vou usar um exemplo bem clássico aí. Vamos supor que eles venderam o terreno por 100 mil reais, tudo bem? E desses 100 mil reais, eles entraram em um acordo para falar para os apóstolos que eles venderam a 50 mil. Então eles mentiram, vamos falar que vendemos a 50 mil. Chega lá, então a gente dá esse dinheiro. Então qual foi o maior problema? É mentira. Eles poderiam muito bem ter chegado lá e falar, não, nós vendemos por 100 mil, porém estamos dando 50 mil. Eles não estariam mentindo. Só que eles bateram na tecla que tinha vendido esse terreno por 50 mil reais. E na verdade venderam por 100 mil. Entenderam? Então, assim, analisando, eles acabaram mentindo aí para os apóstolos, né, e também para o Espírito Santo. Então, acabou mentindo para Deus. E isso é um pecado grave quando fala assim mentira. Então, eles mentiram aí, falando que tinha vendido por um preço onde na verdade venderam por outro, né? Então, acabou entrando aí nessa mentira. Esse foi o problema maior desse casal. Eles mentindo. E os apóstolos deixaram bem claro aqui para ele. Pedro deixou bem claro, né? Não era seu o terreno, então você tinha que ter vendido pelo preço, o problema é seu, né? A única coisa muito importante aí, a única diferença aí, ou mal que eles acabaram cometendo foi ter mentido. O Espírito Santo, Deus sabia o valor correto que eles tinham mentido, não haveria necessidade de ter mentido. Tudo bem? Então, vamos lá. E ele fala, então por que você deixou Satanás encher o seu coração? Então, como Satanás pode encher o nosso coração? Acompanha comigo lá no livro de Lucas, Lucas o capítulo 11, para a gente entender um pouquinho mais essa história. Então, 24, 25 e o 26, lá diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, quer dizer, limpa, né? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então veja bem, uma casa limpa, né? Os espíritos voltam e o homem acaba aí sendo atormentado cada vez mais. Então, uma casa limpa e sem proteção, ela acaba sendo invadida e ficando suja, certo? O pecado da mentira. Quais são as consequências do pecado? Acompanhe comigo lá no livro de 1 João, capítulo 2. Vamos abrir lá no livro de 1 João, capítulo 2, o versículo 4. O que diz lá? Acompanha comigo aí. João 2, 4. João 2, 1 João 2, 4.
Vamos lá. Lá diz assim: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos mandamentos de Deus, ele realmente é mentiroso. Então, olha só aí, é uma atitude muito séria e muito drástica aí, quando mentimos, principalmente quando nós mentimos para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quando estamos mentindo ou não. Dá uma olhada comigo lá no Salmo 101, no versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, e não permanecerá ante os meus olhos. Então, quem pratica ou frauda alguma coisa não vai estar aí habitando no santuário ou no templo de Deus, né? Um mentiroso, ele não vai permanecer na presença do Senhor. Então, mentira é abominável a Deus. Tá? Deus abomina a mentira. Vamos dar uma olhada em outra passagem que eu separei para nós aí, no livro de Provérbios, capítulo 12, o versículo 22. Lá diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu prazer. Então, Deus odeia a mentira. Deus odeia os mentirosos, os lábios mentirosos. Mas aquele que fala a verdade, aquele que vive na verdade, isso agrada ao Senhor. Então, se deleita na presença de Deus. Voltando lá para o capítulo 5 do livro de Atos, né, o capítulo que nós estamos estudando hoje, então, a morte de Ananias. Aí nós vimos aí que perante essa mentira, o que aconteceu? Ananias acabou morrendo. Naquele tempo, né, os apóstolos realizavam os milagres para provar, era uma assinatura deles a respeito da palavra que eles falavam, a respeito de Jesus, dos ensinamentos. Então os apóstolos ensinavam e as curas e os milagres eram suas credenciais, né? Por que Ananias foi sepultado imediatamente? Vamos entender aqui essa situação? Olha aí o versículo 6. Levantando seus moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o à sepultura. Então, imediatamente ele foi sepultado. Por quê? Era costume, tá? Deus sempre requereu do povo, dos israelitas, que quando alguém morresse, sempre tinha que enterrar os seus mortos no mesmo dia. Vamos lembrar? Abre comigo lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 21. Só para a gente lembrar, tá, da lei, quando Deus deu a lei para os israelitas, como que eles agiriam no caso de alguém chegasse a falecer. Tá? Então, Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Lá diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Tá? Então, olha aí, portanto, se Ananias ele morreu, digamos aí, uma hora antes do final do dia, ou antes do pôr do sol aí, no horário judaico, tinha que ser enterrado aí nesse mesmo dia imediatamente, tá? Então, quer dizer, era necessário que ele seja enterrado imediatamente. Não dava tempo de avisar ninguém da família, nenhum parente dava tempo de avisar, tá? Voltamos lá no capítulo 5. O resultado dessa disciplina, quer dizer, foi um grande temor. Todos, ouvindo o que tinha acontecido, ficaram com medo, né? Então eles começaram a respeitar e ver que realmente o que os apóstolos ensinavam e falavam era verdadeiramente. Então isso trouxe temor para todos aí. Tá? A igreja, quando a igreja ela é fiel, Satanás ela não consegue entrar na igreja. Acompanha comigo aí, Tiago capítulo 4. Aí quando nós falamos em igreja, a igreja somos nós, né? Então quando nós somos fiéis a Deus, Satanás não entra, ele não se aposta de nós.
Ele vai fazer de tudo para atacar o que é ao nosso redor, mas no cristão ele não se apossa. Tiago capítulo 4, versículo 7. Acompanha comigo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se nós nos submetermos a Deus, o diabo ele vai fugir da gente. Então, devemos sim resistir e vencer esse mal. Tá? E nós vemos aí que a igreja está crescendo, do versículo 12 a 16. A igreja ela continua crescendo, tá? E Deus, ele é paciente conosco hoje. Imagina hoje, toda vez que nós mentíssemos, que alguém mentisse, morresse na hora. Como que Deus é paciente? A gente vê muita gente aí falando mentiras, inventando coisas, defraudando, prejudicando as outras pessoas e acabam não morrendo aí. Mas por quê? Por causa do amor de Deus, da paciência que Deus ainda tem por Jesus, por nós. Tudo bem? Então, nós vemos aí que os apóstolos, eles continuam realizando milagres, né? E existia paz entre eles, tinha essa paz entre eles, tá? Então, a gente vê aí realmente a palavra de Deus sendo anunciada para o povo daquela região. Vamos entender um pouquinho agora do versículo 17 aos 18 aí, onde os apóstolos eles são presos. Tá? Então, os saduceus eles prenderam os apóstolos por causa dos milagres, dos ensinamentos que eles estavam fazendo. Então, resolveram prender eles. Então, acompanha comigo aí. Versículo 18. Prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Quem prenderam? Os sumos sacerdotes, os saduceus, eles que prenderam. Olha o versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, seita dos saduceus, tomaram-os de inveja e prenderam os apóstolos. Por quê? Porque eles estavam ensinando. Então, eles realmente prenderam. E na cadeia, quando eles estavam presos, apareceu um anjo, tirou eles da cadeia, soltou eles e mandou eles voltarem para o templo e continuar anunciando a mensagem aí. Olha o versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, olha só. O anjo soltou os apóstolos e mandou que eles voltassem a anunciar. Então eles não cessaram de ensinar a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então os apóstolos, mesmo diante da situação, continuaram firmes aí nessa caminhada. Tá bom? Então nós vimos aí que os líderes eles receberam a notícia de que os apóstolos estavam pregando. Então o que acontece aí? Os guardas foram na prisão, foram buscar os apóstolos e viram que não tinha ninguém. Porém, as celas, as portas estavam trancadas, estavam fechadas com toda a segurança, mas não tinha ninguém lá. Voltaram para contar o sinédrio e eles ficaram sabendo que aqueles homens estavam lá no templo, estavam ensinando novamente. Então, que mistério é esse daí? Então, eles ficaram aí com esse mistério. Mas acompanha comigo o versículo 25. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhesse no cárcere estão no templo ensinando o povo. Então, nós vimos aqui o quê? Que os apóstolos não cessaram de ensinar. Beleza? Tá bom? Versículo 28. Dizendo expressamente: Vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo enchesse Jerusalém dessa doutrina. Tá? Então, olha só. Eles repreendem os apóstolos e falam: Nós não proibimos vocês de ensinar essa doutrina, então por que vocês ainda continuam falando essa doutrina? E a gente vê aí entrando em ação aí um dos saduceus aí, homem que conhecedor da palavra sim, conhecedor da lei de Moisés, e ele dá a posição dele, o que ele pensa sobre esse assunto. Antes de lermos essa passagem, olha aí, isso mostra que Deus está agindo e que essa obra que os apóstolos estavam falando aí não é obra de homem, mas é obra de Deus. Dá uma olhada comigo no versículo 29, a resposta que Pedro dá. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, olha só. Os homens proibiram eles de ensinarem. Porém, o anjo falou
ide e continua ensinando, né? Então o anjo soltou eles da cadeia e falou para eles voltarem ao templo e continuar ensinando. Então os anjos veio a mandado de Deus e deu uma ordem para eles, continuem ensinando. E os homens proibiram eles. Então quem que eles aceitam? Quem que eles atenderam aqui? Claro, a Deus, porque saíram da prisão e foram ensinar. Então importa obedecer a Deus do que aos homens, tá? Em relação ao ensinamento, tá bom? Então, quem que era Gamaliel, né? Gamaliel, ele era um dos integrantes do sacerdote, então ele era um membro do sacerdote. Olha o versículo 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco tempo. Ele era um fariseu, ele era membro do sinédrio, ele era um mestre da lei, ele era professor de Paulo. Ele foi professor de Paulo. Abre comigo lá no capítulo 22. Capítulo 22, o versículo 3. Acompanha comigo a leitura aí. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Então, aqui Paulo, lá no capítulo 22, Paulo já sendo apóstolo, ele perante ao Sinédrio, ele fala quem ele é, né? Então ele fala quem ele é. Então olha o conselho de Gamaliel, aquele que ensinou a Paulo. Nós vimos aqui que até então aqui Paulo ainda é Saulo. Tá? Depois nós vamos entrar aí na história de Paulo. E ele fala assim, ele usa um tal de Teudas, versículo 36, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Quem era esse Teudas? Só para a gente entender um pouquinho essa história, tá? Ele dizia ser profeta e ele queria libertar o povo aí da mão dos romanos, porque na época eram os romanos quem dominava ali a terra. Então era um que se levantou para tentar, mas foi em vão. Depois, aí no versículo 37, ele fala de outro, um tal de Judas, também, porém, não teve sucesso. E esse Gamaliel, sendo sábio, no versículo 38 e 39, ele diz assim: Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Porque se esse conselho ou esta obra vem de Deus, se não vem de Deus, eles perecerá. Mas se é de Deus, versículo 29, ninguém pode fazer nada. Olha aí, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E todos concordaram. Então o homem aí que realmente aí, ele entendeu a situação e ele pôs aí a situação a todos, né? Se essa obra é de Deus, o que nós formos fazer não vamos conseguir nada. Se não for de Deus, isso logo logo vai se passar. Então foi um homem aí realmente, né, íntegro nesse momento aí. Tá? Só lembrando aí lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, tá até aí essa passagem. Lá diz assim: Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Tá? Daniel falando aí sobre o reino que iria vir, um reino que jamais será destruído. É o reino de Jesus Cristo. E só para a gente entender aí, o que acontece aí? No finalzinho, tá? No finalzinho aí, olha o versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. E os soltaram. Então, só para a gente entender, eles foram açoitados, eles foram chicoteados. Tá? Então, eu estou trazendo a figura de um chicote aí. Então, o chicote, como nós conhecemos aí, tem um cabo, tem a correia era de couro. Na ponta dele existia pedaços de ossos que quando batia, machucava. E tinha umas bolinhas metálicas também. Então, cada correada dessa, né, cada açoite desse daqui machucavam muito, tá? Então machucavam muito mesmo. E
a média que eles tinham que dar pela lei judaica era 40 chibatadas. Então isso era o limite de açoites que eles levavam. Por quê? Porque senão não aguentavam, eram lei. Lá em Deuteronômio 25, 1 a 3, né, vamos dar uma lida só para a gente ver como que a lei falava. Deuteronômio, deixa eu abrir aqui o meu livro no Deuteronômio 25, você que está me acompanhando aí também, pode abrir em Deuteronômio 25, 1 a 3, lá diz assim, só para a gente acompanhar a lei diz assim: e havendo contenda entre alguns, e vieram a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que esse teu irmão, não fique aviltado a teus olhos. Então, era 40 açoites que eles tinham que dar aí. Tudo bem? E terminando aí, versículo 42, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Então os apóstolos, diante da situação, eles não pararam de ensinar aí a lei, né, os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, com isso nós terminamos o capítulo 5, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e estaremos juntos logo mais aí no próximo capítulo, que é o capítulo 6. Então estaremos estudando aí um capítulo aí praticamente aí por semana, para estarmos refletindo aí e buscando mais conhecimento. Que Deus abençoe a todos. Abraços.